Olá, meus amigos, eu sou o professor Fred Alvim. Além de professor, também sou psicólogo e administrador com especialização aí, para gestão de pessoas, mas adoto também, a perspectiva da psicologia positiva, a abordagem também conciliada aí com a terapia cognitivo-comportamental para compreendermos, as dinâmicas, os comportamentos humanos. E, neste momento, vou responder aqui algumas perguntas pontuais, especialmente sobre esse momento que nós estamos vivendo aí, da transição de uma realidade que nós já estávamos acostumados, o que nós tínhamos como até então uma configuração de normalidade, como que nós enfrentamos, a transição aí no ano de 2020 para o contexto de pandemia, especialmente agora, no primeiro semestre de 2022, que nós estamos vivendo uma outra reconfiguração, uma outra fase de adaptação que representa exatamente esse momento de retornarmos às nossas interações conforme nós tínhamos, lá até o final do ano de 2019, mais precisamente até fevereiro, março de 2020, mas quando nós conseguimos perceber que não é mais possível voltar à mesma realidade, às mesmas configurações de normalidade conforme nós tínhamos. Então, uma primeira pergunta que me é lançada aqui é exatamente, para além do âmbito educacional, quais foram as perdas para os alunos que viveram 2 anos da vida escolar no ensino remoto? É preciso compreender que nós estamos falando aí de 2 momentos de extremo estresse. Entenda que o estresse nem sempre vai ser apenas aquele excesso de trabalho, excesso de pressões que nos induzem até mesmo a um sofrimento psíquico, alguma angústia, uma intensificação de ansiedade, de uma maneira que isso só possa vir a representar patologias, ou até mesmo sintomas aí sobre a nossa saúde mental. Quando nós somos induzidos a uma determinada situação que representa um estresse, significa única e objetivamente que nós estamos nos adaptando a uma nova realidade, a uma nova condição de vida. E se nós pararmos para analisar, o cotidiano das pessoas que viviam já o dia a dia das escolas, das instituições de ensino, até mesmo das faculdades, das universidades, nós tínhamos ali tudo já estabilizado até fevereiro, março de 2020. Depois foi necessário termos aí uma readaptação a uma nova realidade, que foi a condição do ensino remoto. Professor que precisou montar o seu próprio estúdio, utilizar ali os seus espaços domésticos para poder transmitir aulas para os alunos que também estavam nos seus respectivos espaços domésticos. Então a gente teve ali, naquele momento, lá no ano de 2020, uma intensificação desse estresse. Como nos adaptar a uma realidade que foi imposta? Embora a gente já tenha aí a história do telecommuting, do teletrabalho, trabalho desenvolvido em casa desde a década de 1970, o que nós vivemos, na realidade, não foi exatamente um telecommuting, uma realidade dessa do trabalho a ser desenvolvido dentro de casa. O que nós tivemos que viver foi exatamente uma imposição. A partir de agora, a única maneira que nós temos aí de desenvolvermos a rotina, o cotidiano do ensino, preservando as questões aí de distanciamento social, de biossegurança, foi exatamente essa, cada um na sua casa. Eu consigo falar como professor, porque eu vivi isso na pele, mas é necessário entendermos aí para os alunos. E, logicamente, foi um tanto desagradável, foi aqui aquela pressão imposta mesmo. Olha, não temos outra alternativa, agora nós vamos conseguir estudar assim. Então, perceba que exatamente como foi imposta uma nova condição a ser vivida, os alunos tiveram que se adaptar àquela realidade daquela maneira. E por mais que fosse difícil, 2 anos, que foi exatamente o período que nós vivemos aí para essa adaptação, foi exatamente o período de tempo suficiente necessário para que as pessoas conseguissem se acomodar nessas condições e começassem a considerar que isso era o normal, assistir a aula pela transmissão ao vivo. Logicamente que muito se perdeu neste período. Os alunos não conseguiram aprender da mesma maneira como nós ensinávamos antes, como os professores ensinavam antes.
Antes era possível termos práticas interativas, metodologias ativas, dinâmicas de grupo, a própria convivência social entre os alunos. Então a gente sabe que foi um momento de sofrer um pouquinho, de perder esse contato, de ter que se adaptar, e os alunos conseguiram estabilizar aí as suas rotinas nessa configuração que nos foi imposta. O que acontece agora, neste momento, né, primeiro semestre de 2022, é que os alunos estão precisando reaprender como aprender. Se foi necessário ter toda aquela adequação a essa realidade de aprender através do computador, a partir do momento que os alunos precisam retornar à sala de aula presencial, um novo estresse foi imposto. Lógico que muitas pessoas conseguem retornar a sentir aí o prazer do contato, até mesmo porque nós, a nossa natureza humana, precisamos, né, estabelecer interações, convivências, mesmo que ainda com certos cuidados, né, ainda tem sido discutida essa questão de tirar ou não a máscara no espaço dentro das salas de aula, isso ainda está em discussão, mas ao que tudo indica, não vai demorar muito para isso também ser abolido, retirar a máscara. Mas para um aluno que está ali, né, na sua fase, especialmente da adolescência, vivendo a construção da sua própria identidade com base nas aprendizagens sociais, e quando a gente fala aprendizagem social, a gente está falando até mesmo como modelar os nossos comportamentos, como que nós compreendemos a maneira mais coerente de manifestarmos ali as nossas atitudes, as nossas emoções, os nossos convívios. Logicamente que 2 anos foi um período suficiente para isso se perder um pouco. Então agora, a retomada aos encontros presenciais, aos contatos diretos com algumas pessoas, vai naturalmente exigir também alguns esforços psíquicos mesmo, né, de comportamento, de autorreflexão, sobre como retornar a ter esse contato, sobre como voltar a observar quais são os comportamentos coerentes para cada contexto. E, logicamente, né, o espaço da sala de aula não é o único espaço coletivo que os alunos vão viver. Então, se antes, nesse período de adaptação, desses 2 anos de pandemia, é possível, né? Eu estou aqui com uma certa dificuldade, nós temos aí uma infinidade de tutoriais no YouTube, né, nas plataformas da internet. Agora o aluno vai precisar reaprender como ter ali a sua atenção aos moldes antigos que nós já tínhamos, né? A essa privação, agora eu não tenho nem mesmo como consultar na internet, por exemplo, para fazer uma prova, eu vou ter que realmente relembrar, reaprender como estudar. Então, logicamente, nós estamos reconhecendo aí uma segunda fase de um estresse. Porém, como eu disse, o estresse nem sempre vai ser apenas uma condição sintomática. Nós vamos conseguir também observar claramente o estresse positivo. Eu estou sendo imposto a uma nova adaptação, o aluno vai pensar assim, logicamente ele vai conseguir viver isso com um pouco mais de prazer. Mas é natural que nesses primeiros contatos, nesse primeiro momento, ele sinta um pouco mais de cansaço, exatamente porque está sendo investido aí um esforço para se readaptar. Outra pergunta que eu tenho aqui, né, exatamente, principalmente para os adolescentes que estavam no ensino médio ou no ensino fundamental, de que forma essa perda no convívio pode afetar na formação como cidadão? Destaque exatamente nessa condição, estamos falando de cidadania. Se nós vivemos 2 anos tendo um certo cuidado, né, de não termos tantos contatos, de termos aí o distanciamento social, de cada um ficar confinado no seu respectivo espaço de segurança, seu espaço doméstico, logicamente que isso inibiu sim o desenvolvimento de habilidades sociais. Quando a gente fala de habilidades sociais, estamos falando, né, de todas as nossas capacidades para conseguirmos saber como interagir com as pessoas. Então, por exemplo, empatia, conseguir se colocar no lugar do outro, entender como que o outro está se sentindo, foi uma condição que pode vir a se perder, né, e que vai ser necessário aprender com mais ênfase. Não somente, né, os adolescentes que estão ali no ensino fundamental, no ensino médio, se você convive com crianças, né, especialmente crianças que nasceram agora, nesse momento dos 2 anos de pandemia, você vai observar claramente que essas crianças já demonstram uma certa dificuldade para começarem a falar, para desenvolver a habilidade da fala, porque o contato deles ficou muito privado só às figuras parentais, aos familiares que estão ali convivendo diretamente com eles.
Então, essa condição de ver uma pessoa estranha, conhecer outras famílias, conhecer outros colegas, né, vai representar exatamente mais um esforço. Como que eu vou reaprender a ter contatos? As crianças vão sentir isso, estão sentindo isso, com muito mais impacto. A timidez agora vai ser muito mais aflorada. Mas isso a gente não vai observar só lá nas crianças. Nós também vamos claramente observar isso nos adolescentes. E aí, agora eu não estou te vendo só pela tela do computador, agora não estou conversando com você somente pelo WhatsApp, né, ou pelas mídias sociais, pelas mídias digitais. Como que a gente vai estabelecer essas interações? E é importante também destacar que essa condição não é peculiar unicamente desse momento de pandemia. Nós já vivemos aí impactos das tecnologias sobre as interações humanas, sobre as interações sociais, desde a criação de vários aplicativos como nós temos, né? Desde recursos como o WhatsApp. Perceba, eu costumo brincar muito, né, com os mais jovens, que antes a gente falava muito mais e escrevia menos. Hoje as pessoas estão conversando muito mais, né, numa linguagem até mesmo informal ali, manipulando os seus celulares, né, estão escrevendo muito mais e falando muito menos. Tanto que possivelmente você já pode ter observado que quando você recebe um áudio, né, por WhatsApp, e esse áudio ultrapassa ali uns 2, 3 minutos, você já tem uma certa impaciência, né, para ouvir aquele áudio. E até me atrevo a despertar aí a sua capacidade de refletir que o aparelho celular hoje, a última função que você realmente utiliza dele é, de fato, para conversar com as pessoas, sendo que é um produto que foi criado exatamente para isso, né? Para desenvolvermos as nossas habilidades de conversa, de comunicação. Então, isso a gente sente na humanidade de uma maneira geral, mas os adolescentes, especialmente os mais jovens, que estão aí vivendo exatamente esse momento de reconhecer a própria identidade, de se espelhar nas relações que são estabelecidas para compreender quais são os comportamentos mais assertivos, os comportamentos mais coerentes a serem adotados em cada contexto, isso já de fato se perdeu. Então, é natural que algumas pessoas ainda estejam alguns adolescentes, alguns jovens ainda estejam confusos sobre como desenvolver relações interpessoais. Isso vai ser uma condição inevitável em consequência aí das pressões do ambiente que nós vivemos. E na sala de aula, o aluno adolescente, o aluno jovem, ele vai sim ainda precisar dessa adaptação pela figura presencial do professor, de outros profissionais ali, das escolas, né? Mas principalmente sobre essa condição, como estabelecer relações com os meus colegas agora que eu estou vendo eles de perto, presencial. Isso pode sim vir a causar um certo estranhamento. E é bem provável que a gente tenha que superar algumas barreiras de timidez, porque foram 2 anos que esses adolescentes ficaram aí inibidos, confinados nos seus espaços. E uma terceira pergunta que me foi lançada aqui, né? Agora, com o retorno aí das aulas presenciais, quais os passos que devem ser dados para recuperar esse convívio? Como você acha que os adolescentes estão lidando com isso? É importante destacar que existe sim o prazer, poder rever pessoas, poder estabelecer contatos. E, logicamente, nós não devemos desconsiderar também que a adolescência é marcada pelas transformações físicas, né, do próprio organismo. Então, a gente está vivendo aí algumas explosões hormonais nessa fase da vida, né, da juventude, da adolescência. Então, retornar aí os contatos, possibilitar até mesmo os contatos afetivos, amorosos, é uma condição que agora foi facultada, né? Foi, de uma certa maneira, devolvida com maior segurança. Olha, já estamos flexibilizando o uso das máscaras. Então, a gente pode até mesmo trocar mais beijos, né? E isso é uma condição natural, é um dos prazeres, né, da adolescência, a descoberta do amor, a descoberta do corpo do outro, né? Entender que as minhas transformações que eu estou vivendo nessa fase da vida não são apenas minhas, né? Também eu posso observar ali nos corpos das outras pessoas. Então, toda essa questão da corporidade vai ficar aflorada, logicamente e naturalmente, mas para que tudo possa acontecer de uma maneira saudável, que esse desenvolvimento possa ser retomado de uma maneira tranquila, é muito importante, imprescindível, que os adolescentes entendam, né, a questão de se respeitarem. Respeitar este momento, não se impor cobranças, não se achar um marciano aqui no planeta Terra, né?
Poxa, outras pessoas já estão conseguindo desenvolver namoros, eu ainda estou aqui, né, tendo minhas dificuldades de contato. Entenda que essa dificuldade pode ser geral, de uma grande maioria. Sabemos que nem todos respeitaram, né, as medidas de distanciamento social, então alguns coleguinhas que a gente possa observar ali já estão mais à frente, né, já estão tendo mais habilidades para suas conquistas, para suas interações afetivo-amorosas, e algumas outras pessoas, né, alguns outros adolescentes, poderão se sentir um tanto restritos, limitados. Para esses, em especial, vale a pena, né, exercitar bastante a reflexão de que isso não é uma exclusividade, mas sim uma decorrência de adaptações e readaptações, como nós estamos vivendo aí desde o ano de 2020, e uma nova readaptação que vem a se consolidar agora em 2022, que com certeza já promete ser muito saudável, contanto que cada um saiba se respeitar, saiba se entender, não se vitimizar, não estabelecer culpas. Será que o problema está em mim? Não, né? Estamos todos no mesmo barco, estamos todos superando as mesmas dificuldades, as mesmas restrições que nos foram impostas aí por um período de 2 anos, que para a adolescência é um período bastante significativo, visto que a própria adolescência, né, é uma etapa da vida muito curta em que transformações tão intensas são vividas. Então, para o adolescente, né, saberem lidar com essa readaptação, fica aqui uma reflexão, né, uma dica, uma orientação bem objetiva. Se respeite. Entenda, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo, e com você não vai ser diferente. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado aqui por poder compartilhar essas reflexões com vocês.